Oi, gente, eu sou a Marcela, eu falo sobre a independência da América Espanhola. Vamos botar. Oi, gente, eu sou a Marcela, eu falo sobre a independência da América Espanhola. A América Espanhola, ou América Hispânica, são as denominações dadas aos países da América Latina, que foram colônias do Império Espanhol. Atualmente, esses países estão distribuídos na América do Sul, Central e América do Norte. Sendo eles, os países são a Argentina, a Bolívia, a Colômbia, a Costa Rica, o Chile, o Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O processo de colonização das Américas se inicia em 1492, com a chegada da esquadra do navegador italiano Cristóvão Colombo, em busca de uma rota alternativa para as Índias. Colombo desembarca no Caribe. Os limites territoriais que dariam origem à América Espanhola começaram a ser traçados 2 anos após a descoberta, em 1494, com a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Este acordo previa a divisão de todos os novos territórios descobertos e por descobrir entre os reinos de Portugal e Espanha. Anos após a descoberta, em 1494, com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, este acordo previa a divisão... Peraí, eu copiei 2 vezes. Após a conquista, o próprio Colombo foi nomeado governador dos novos territórios. Porém, por má gestão, terminou por ser destituído em 1500. Em 1517, exploradores espanhóis terminavam uma guerra contra os muçulmanos na Península Ibérica e voltaram-se com afinco para ocupar territórios descobertos na América. No chamado Novo Mundo. Os colonos espanhóis encontraram metais preciosos e esses passaram a ser base econômica das colônias. Ou seja, quanto mais ouro, melhor. Obedecendo ao pacto colonial, toda a riqueza retirada da colônia era enviada para a metrópole. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Nossa, vai cagar, velho. Olha que eu tô retardada. Volta. Volta. Você já passou. Metrópole. Você já foi. Vai, passa. Escravidão indígena e africana. O espírito evangelizador... Para de pular, eu tô gravando aqui. Fazer som, para com isso. Presta que não tem ali, senão a gente tem direito. Nossa. O espírito evangelizador da religião católica também levava os exploradores a quererem conseguir novas almas pra eles. Você tá fazendo meio ficar nervosa. Sério, não é legal isso. A conseguir escravidão indígena e africana. O espírito evangelizador da religião escravidão indígena e africana. O espírito evangelizador da religião católica também levava os exploradores a quererem conseguir novas almas para a igreja. Os indígenas eram catequizados e grande parte abandonou seus costumes e outra parte mesclou sua religião com o cristianismo. Em teoria, era proibido escravizar os indígenas. No entanto, na prática, os nativos eram capturados de suas comunidades e distribuídos entre... Leu o trem lá também, né? Você tem noção? Entre os colonizadores para trabalhar nas minas. Essa prática existia entre os povos andinos e dava-se o nome de mita. Os colonizadores levaram doenças desconhecidas para os indígenas, como a varíola, tifo, sarampos e gripes que faziam um grande número de mortos. Os espanhóis apresentavam infinita vantagem bélica na comparação com os povos nativos e souberam fazer alianças que jogaram as tribos indígenas umas contra as outras. Além de espadas mais robustas e da pólvora, levaram cavalos para o novo continente. E passaram a ter intensa vantagem no campo de batalha. Dessa maneira, os indígenas sucumbiram aos colonizadores. Impérios inteiros foram destruídos, como os maias, astecas e incas. A escravidão africana na América Espanhola não ocorreu de forma homogênea. No Caribe, populações inteiras foram dizimadas e substituídas por negros africanos. Entretanto, na América Andina, se registra o uso dos indígenas e dos negros africanos de acordo com a tarefa que deveriam desempenhar e o local onde deveriam trabalhar. Causas.
O que motivou as colônias espanholas da América a lutarem pela independência foi a falta de participação política e econômica da elite colonial, os crioulos. O momento para a independência era propício, já que a metrópole estava imersa em conflitos e o rei não era legítimo. Tudo isso foi pretexto para que os espanhóis e americanos pudessem proclamar a independência de suas regiões. Os crioulos, brancos, descendentes diretos de espanhóis, desejavam participar de forma ativa nas políticas das colônias, mas geralmente eram tratados como cidadãos de segunda classe. Tinham que suportar uma carga tributária muito maior que a dos peninsulares, e além do mais, eram proibidos de comercializar livremente com outras nações, já que a Espanha, além de pagar preços baixíssimos pelos produtos produzidos, cobrava uma tributação muito alta por esses produtos. A independência da América Espanhola. A América Espanhola teve sua independência num contexto de questionamento de valores. O pacto colonial e a autoridade monárquica eram colocados à prova, e o iluminismo era o que regia os novos valores. A elite letrada das colônias espanholas eram formadas em sua maior parte por crioulos que eram filhos de espanhóis nascidos na América e não tinham certos direitos ao exercício político das decisões da Espanha. Outro fator que contribuiu para a independência foi a insatisfação dos índios, escravos e mestiços em relação às condições de vida aos quais eles eram submetidos. A chegada de Napoleão ao poder na França e a independência americana influenciaram os processos de emancipação das colônias. Os franceses quebraram o bloqueio continental e invadiram a Espanha, o que desestabilizou o poder do rei espanhol em relação às colônias. Já os Estados Unidos e a Inglaterra tinham interesses mercantis em relação às colônias espanholas. A crise do governo espanhol desenvolveu a autoridade das colônias, onde os crioulos, no início do século XIX, lideraram a revolução em busca da independência. Contudo, contando com o apoio do anglo-americano, Simão Bolívar e José de San Martín foram os líderes Contudo, contando com o apoio anglo-americano, Simão Bolívar e José de San Martín foram os nossa, por que eu tô muito rápido? Contudo, com o apoio desse movimento, com o apoio anglo-americano, Simão Bolívar e José de San Martín foram os líderes desse movimento, que levantou exércitos libertando as colônias do domínio espanhol. Após todo o processo da independência, Simão Bolívar defendia um projeto de junção entre os países sul-americanos, mas esses projetos entraram em conflitos com os interesses dos Estados Unidos e da Inglaterra, o que fizeram com que a América continuasse fragmentada. Com a independência das colônias, o cenário socioeconômico dos novos países não mudou radicalmente, pois esses países ainda dependiam das potências capitalistas e a elite mantinha seus privilégios, contribuindo para que as desigualdades continuassem. Consequências: ascensão política dos crioulos nas ex-colônias, conquista da liberdade econômica, que favoreceu financeiramente e politicamente a aristocracia, criação de dependência econômica com relação à Inglaterra, maior potência mercantil do século XIX. Infelizmente, a independência política não significou a diminuição das desigualdades e injustiças sociais nas colônias espanholas. A pobreza e a miséria continuaram como realidade para grande parte da população. Instalação do sistema republicano, em que, através das eleições, as elites se perpetuavam no poder. Apesar de seu desejo de... Não, você voltou pra trás, mulher. Peraí. Volta. Apesar de seu desejo dos líderes como Simão Bolívar, as colônias espanholas se fragmentaram em vários países após a Conferência do Panamá. A aristocracia crioula passou a governar os estados soberanos emancipados. A economia continuou a se basear na exportação de matérias-primas e ser dependente da produção industrializada das nações europeias. Manutenção da estrutura colonial, onde os brancos eram a elite e os índios eram Manutenção da estrutura colonial, onde os brancos eram a elite e os índios e mestiços eram considerados inferiores.
Curiosidades da América Espanhola. Crioulo é o termo que, historicamente, foi usado para designar as pessoas nascidas nas colônias espanholas da América, que tinham origem ou descendência espanhola. Essas pessoas possuíam terras, escravos, minas de extração, mineral, comércio, sendo, portanto, detentores de um poder financeiro e de uma posição social elevada. Entretanto, eram tratados como inferiores pelos nascidos da Espanha e não podiam desfrutar dos mesmos benefícios políticos. O termo foi utilizado com essa conotação até os meados do século XVIII. Depois disso, o termo se modificou, sendo que hoje em dia adquire conotações diferentes para cada país ou região. Em aproximadamente 90% das Américas. Em aproximadamente 90% dos países da América Latina, o termo crioulo designa aquele nascido no país. O processo da independência aconteceu em conjunto de situações experimentadas ao longo do século XVIII. Nesse período, observamos a ascensão de um novo conjunto de valores que questionava diretamente o pacto colonial e o autoritarismo das monarquias. Sem dúvida, a elite letrada da América Espanhola inspirou-se no conjunto de ideias iluministas. A grande maioria desses intelectuais eram de origem crioula, ou seja, filhos de espanhóis nascidos na América, desprovidos de amplos direitos políticos nas grandes instituições do mundo colonial espanhol. Com isso, aconteceu finalmente a independência da América Espanhola.